pegando aí o caderno. E caderno de programa de saúde. Não, é porque o áudio dele estava aberto. E aí o colega deve ter escutado. Ele falou. Bom, semana passada a gente copiou mais uma parte do texto e fizemos um exercício. Aí eu falei para vocês que esse texto, né, de gravidez múltipla, vocês iriam guardar esse texto e esse exercício, que foram 3 perguntinhas, para poder estudar para o teste, tá? Essa matéria de programa de saúde aí do teste. Vão ter 3 questões no teste sobre esse texto. O texto de... gravidez múltipla. O texto de hoje... O texto de hoje, que a gente vai começar hoje, não vai cair nesse teste, mas já vai ser para a prova, tá? Então, a gente vai continuar. Copia no de ciências, não tem problema. O de ciências está aí? Esse daí é o resumo, 222 a 228. É? HPV. Uhum. Queima nada. Minha filha tomou, não sentiu nada. A vacina de HPV. Ela não sentiu nada, não. Minha filha já tomou as 2 doses. Minha filha já tomou as 2. Tomou em agosto e tomou em fevereiro. O nosso texto de hoje é esse aqui. Vou apresentar para o pessoal de casa. Hoje é dia 18. Tá passando rápido mesmo, também tô achando. Calma aí que eu vou aumentar um pouquinho, só um instante. Vocês vão colocar de novo o programa de saúde. Deixa eu aumentar um pouquinho. Primeiro bimestre também, tá? Só que esse assunto é um assunto novo. O texto que a gente estava fazendo era gravidez múltipla e agora a gente vai falar um pouquinho sobre embriologia humana. Sim, é até aqui só, tá dando para ver tudo. Deixa eu até conferir aqui. Não tem mais nada não. É só até aqui mesmo. Então, hoje nós vamos começar a entender o estudo dos embriões, tá? Embriologia humana significa estudo do desenvolvimento de um embrião. Então, a partir de hoje, a gente vai ver o que acontece com o desenvolvimento de um embrião e depois de um feto, até ele virar o bebê, né, quando nasce, através das semanas, tá?
quando a mulher fica grávida, ela leva 40 semanas para chegar a hora do parto. Tá? A gestação ela é dividida em 40 semanas, ou 9 meses. Só que os médicos, eles preferem utilizar semanas do que meses. A gente fala mais meses. Ah, tô com 3 meses, ou tô com 5 meses. A gente usa os meses. Mas os médicos, eles não usam os meses, eles trabalham com as semanas. Ah, essa gestante aqui está com 20 semanas, ou então está com 10 semanas. Por quê? Porque em cada semana, o embrião, ele passa por novos acontecimentos, tá? Por novos desenvolvimentos. Então, por isso que é contado em semana e não em mês. Em um mês, acontece muita coisa. Então, em uma semana, não. O desenvolvimento é um desenvolvimento mais adequado, né, com relação aos médicos. Fala, João. Quando nasce de 7 meses? Então, minha filha também nasceu de 7 meses. O que acontece? Isso não é comum acontecer, né? Porque a gestação do ser humano é programada para 9 meses. A formação do bebê completo, ele leva 9 meses. Só que a gente sabe que existem alguns casos que a gente chama de prematuro, né? Que é quando o neném nasce antes do tempo. Foi o caso do seu irmão, o caso da minha filha. E aí pode correr tudo bem ou não, tá? Então, dependendo... Sim. Então, aí, de acordo com o número de semanas em que a mãe está, né? A partir da 36ª semana, o bebê já não tem risco, não, tá? Porque ele já está quase todo formado. Então, ele pode nascer com 36 semanas. Antes de 36 semanas, aí vai depender de como ele está na formação dele. Então, por exemplo, a minha filha nasceu de 32 semanas. Foi bem menos do que o considerado normal. O normal é 40, porém, de 36 em diante, o bebê já não tem risco. Ela nasceu com 32, 40 semanas são 9 meses. Tá? Então, abaixo de 36, o médico vai analisar como está esse bebê. Se esse bebê está com todo o organismo todo formado, ou se falta alguma parte. Por exemplo, a minha filha, quando ela nasceu, como ela tinha 32 semanas, ela não sabia mamar, né? Ela nasceu com o quê? Tinha 7 meses? 32 semanas, 7 meses, Ela não sabia mamar. Por quê? O bebê, ele aprende a sugar dentro da barriga quando a mãe está com 8 meses de gestação. Eu tive ela com 7, conclusão. Quando ela ia aprender a fazer esse processo dentro da barriga, que eles aprendem tudo dentro da barriga. Quando ela ia aprender a fazer esse processo de sucção dentro da barriga, antes disso ela nasceu. Conclusão, ela nasceu, mas aí ela não sabia mamar sozinha, né? Aí ela teve que ficar no hospital durante 6 dias. Aí ela fez fisioterapia alimentar, que é uma fisioterapia para ela aprender a sugar o leite e a engolir. Quando ela aprendeu a fazer isso, aí ela foi liberada, tá? Então, eles fizeram lá todo um treinamento. A princípio, ela tomava numa sonda, era num caninho. Tomava 5 ml de cada vez. Olha só como que era pouquinho. Aquela marquinha do copinho que a gente toma de remédio, 5 ml, ela tomava 5 ml de leite de cada vez, para não se engasgar, porque ela não sabia engolir. Aí depois a médica vai aumentando, aí de 5 pula para 10. Aí ela numa sondazinha, num caninho dentro da boca
colocavam dentro da boca dela. Depois passaram a colocar na seringa. O leite era colocado na seringa e ia dando a ela de pouquinho em pouquinho. Aí depois colocaram naquela mamadeira pequenininha, aquela chuquinha. Aí também dava de pouquinho em pouquinho. Aí enquanto ela ia tomando e não se engasgava, os médicos iam observando. Só depois de 6 dias, que aí a médica falou, ó, eu acho que agora já tá tudo bem, já tá tudo certo. Eu acho que ela vai conseguir mamar em você. Aí me deram ela. Aí eu fui e coloquei ela no meu peito, aí ela conseguiu sugar sozinha e conseguiu engolir sozinha. Aí liberaram ela para casa. Tá? Então, assim, vocês vão ver aí, eu fiz uma tabelinha, hoje só aparece a característica de 4 semanas, de 5 e de 8, mas vocês vão ver que na próxima aula vai ter mais um pedaço dessa tabelinha. E aí vai mostrar mais semanas, o que acontece em cada semana, até o bebezinho estar todo formado e todo pronto para se virar sozinho aqui no mundo do lado de fora. Ó. Ó. E ainda é na fase de embrião. Ele não vai nascer nesse processo de embrião. Só que a mãe pode perder, né, ter um aborto espontâneo nessa fase. Isso é muito comum. Essa fase de embrião, as células elas estão se multiplicando ainda. Então, ainda é uma bolinha de células realmente. É como você falou. É uma bolinha, né, de células ali. Então, muitas das vezes a mulher ainda não sabe nem que está grávida. E aí perde esse embrião antes mesmo de saber que está grávida. Como que isso acontece? O próprio organismo, ele expele para fora do corpo normalmente. Então, ela vai colocar para fora e não vai nem ficar sabendo. Pode ser quando ela vai ao banheiro, ou pode ser quando ela tem algum sangramento, e aí ela vai perder esse embrião porque é muito pequenininho. Olha só, com 4 semanas, ó. Ele tem menos de 1 centímetro. 1 centímetro é aquele primeiro tracinho da régua, do 0 até o 1. Com 4 semanas de gestação, ele tem menos de 1 centímetro. Só que ele já tem lá ó, o coraçãozinho batendo. Tá? O médico já consegue, se a gente fizer o exame, já consegue ouvir o batimento do coração. Os olhos, não tem olhos ainda, mas já tem o lugarzinho onde vai ser o olho. Já tem uma demarcaçãozinha ali da onde vai ser o lugar do olho, entendeu? E aí, com o passar das semanas, isso tudo vai ficando cada vez mais desenvolvido. Aí, com 5 semanas, ó, já começa a desenvolver os braços e as pernas. Não é que vai ter braço e perna igual o bebê grande, não. Mas a gente já consegue ver, né, pela ultrassonografia, 2 cotoquinhos assim. O bracinho, ele fica como se fosse 2 cotoquinhos assim, um assim e um na perna. A gente já consegue ver. Parece até, né, nesse início aí, um girino, né, que é bem... Parece um girininho, do formato do girino. Com 8 semanas, ó, tem mais ou menos 2,5 centímetros, né? Que é o dobro do tamanho lá de 4 semanas. E aí, sim, já tem uma forma mais ou menos humana. A gente já consegue identificar onde vai ser a cabeça, aonde vai ser o corpinho, tá? Só que o que acontece aí com esse estudo desse desenvolvimento do embrião? Os médicos, eles costumam classificar, né, a gestação por partes. Então, desde a célula ovo, que é a união do óvulo e do espermatozoide, até a 8ª semana,
os médicos chamam essa etapa de embrião, tá? Então, até 8 semanas é um embrião. Então, esse quadrinho aí, que a gente está copiando hoje, são características de um embrião. Depois que passa 8 semanas, de 8 semanas até a 40ª, que é a 40, né? Que dão os 9 meses, aí é chamado de feto. Só depois que nasce é que a gente chama de bebê, ou melhor, que os médicos chamam de bebê. Só que a gente já fala logo, já chama logo de bebê. A gente não chama de embrião e muito menos de feto, né? Porque é uma palavra tão estranha. A gente não, por exemplo, se uma pessoa estiver grávida, a gente não pergunta assim, como é que está seu feto? A gente não pergunta, né? A gente pergunta, como que vai o seu bebê? Tá tudo bem? Né? A gente já fala assim. Só que o correto seria feto. Os médicos, eles usam essa nomenclatura. Até a 8ª semana, está no estágio de embrião. Aí, da 8ª semana até a 40, até a 40ª, está no estado de feto. E só quando nasce é que os médicos chamam de bebê. Ok? E aí, a gente vai ver aí ao longo desse texto as características das principais semanas. Eu não coloquei da primeira semana até a 40, não, porque senão ia ficar muita coisa para a gente copiar. Então, esse texto aí selecionou as principais semanas, o que ocorre, né, nessas principais semanas, e aí depois a gente vai chegar na parte do parto. Quando a gente chegar na parte do parto, que a gente terminar esse texto, o próximo texto a gente vai falar sobre o aborto, que até na outra turma eles perguntaram muita coisa já sobre isso. Fala, Sabrina. Então, Sabrina está perguntando se o desenvolvimento do embrião dos animais é mais ou menos parecido com o dos seres humanos ou não. É sim, tá? Só que o que vai diferenciar, o que vai ser diferente aí é o tempo de gestação. Cada animal tem o seu tempo de gestação. Do ser humano são 9 meses, mas cada animal vai respeitar o seu tempo. Mas o desenvolvimento é praticamente o mesmo. Vai ter uma placenta também, que o texto aí comenta, né, da placenta, que é o órgão em que o embrião fica lá dentro, serve para receber alimento e oxigênio. Então, isso tudo é igual. No animal é igualzinho também. A única coisa que é diferente é que na hora do parto, o ser humano, ou ele tem a ajuda de alguém, né, quando ele vai para o hospital para ter o neném, ou então tem o neném em casa, mas também alguém ajuda em casa. Os animais, na maioria das vezes, eles têm os filhotinhos sozinhos. Só quando tem alguma complicação, se tiver algum ser humano por perto, né, principalmente um veterinário que cuida dos animais, é que pega para ajudar, mas eles têm aquele instinto animal mesmo, então eles conseguem ter os filhotinhos sem a ajuda de ninguém. Se vai nascer vivo ou se vai nascer morto, aí a gente não sabe, mas eles conseguem se virar sozinhos. Já o ser humano não, né? Tem sempre alguém para ajudar. Boa pergunta sua. Lá na outra turma fizeram essa pergunta também. Pessoal de casa, Sabrina perguntou se tem algum motivo específico para se ter um aborto natural, né? Que é um aborto espontâneo. O que acontece com o nosso corpo? Eu já falei para vocês que o nosso corpo é como se fosse uma máquina que funciona perfeitamente. Então, quando a gente está nesse primeiro estágio aí de embrião,
Na verdade, que ainda nem é embrião. A célula reprodutora feminina se uniu com a célula reprodutora masculina, juntou, formou um ovinho, né? E aí esse ovinho ele começa a se multiplicar. E aí ele vai para o útero da mulher, que é no útero que o embrião vai se desenvolver. Aí, o que o corpo pensa? Opa, tem alguma coisa aqui dentro estranha, que não tinha antes, que já é o embrião sendo formado. Por exemplo, esse embrião de 4 semanas, ele tem menos de 1 centímetro, ele é pequenininho. Só que o corpo ele já consegue identificar que tem alguma coisa ali diferente que não tinha antes. Qual é a intenção do corpo? Colocar para fora. Por isso que muitas mulheres perdem, né, o seu embrião logo nas primeiras semanas de gestação. Porque é esse corpo dando sinal de que alguma coisa está ali que antigamente não estava. Então, ele ainda não entende que poderá ser um embrião, aí ele vai e tenta expulsar de alguma forma. Então, por isso que a mulher passa muito mal, né? Geralmente tem muito vômito, fica enjoada. Isso tudo é sinal de que o corpo está percebendo que alguma coisa ali não está nos conformes. Depois de um tempo, que é mais ou menos aí, deixa eu ver aqui, com 8 semanas, mais ou menos, de 8 a 12 semanas, o organismo já vai entendendo de que aquele conjunto de células ali, que estão se multiplicando, é um embrião. Aí o que acontece com o corpo da mulher? Ela para de sentir todas essas coisas, não sente mais enjoo, não tem mais o vômito, tá? E aí o corpo começa a desenvolver esse embrião. Quando é o outro tipo de aborto, que a gente chama de aborto provocado ou intencional, é quando a mulher fica grávida e por algum motivo ela não quer, né, aquela gestação. Só que isso é muito perigoso, porque aqui no Brasil isso é crime. A gente não pode praticar o aborto, o intencional. Por exemplo, se ela estava grávida e não sabia e caiu da escada, por exemplo, ela pode abortar aquele embrião, aquele feto, mas foi um aborto espontâneo, né? Porque houve um acidente, ela caiu, perdeu o bebê. Mas quando você tem a intenção, aí não, aí é crime, tá? Em alguns países isso é liberado. Aqui no Brasil não é liberado. Sim, você e a pessoa que estiver te ajudando a abortar. Por exemplo, se você procurar um médico para fazer isso, o médico ele responde pelo crime e você também. Tá? E se for numa clínica, o dono da clínica também. Tá? Porque não pode, tá um acobertando o outro, né? Então não pode, tá? Então, isso aqui no Brasil é bem complicado, tá? O único tipo, né, que é mais ou menos permitido é quando é através de uma violência sexual. Por exemplo, uma criança de 12 anos, né, na outra turma eles relataram isso também. Uma criança de 12 anos foi abusada sexualmente. Aí a menina já era mocinha, engravidou. Aí sim, nesse caso, é bem complicado, né? Porque, caramba, ela foi abusada. Então, aí é aceito, tá? Se ela quiser retirar, é aceito. Mas ela vai ter que provar também que foi abusada, entendeu? Tem todo um caminho a você prosseguir para você provar que realmente teve o abuso sexual e que foi preciso agir dessa maneira.
Pode, pode. Vou citar um exemplo, que vocês vão lembrar que é um exemplo bem recente. Sabrina perguntou se a pessoa tiver, se a mãe tiver algum problema grave, alguma doença grave, isso pode afetar o bebê. Lembra do problema que a gente estava tendo há uns 3 anos atrás da Zika? Que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti? A Zika ficou comprovado que a mulher que pegava a Zika, que se contaminava com o vírus da Zika, se ela tivesse grávida, poderia afetar o bebê, e o bebê nascia com microcefalia, lembra? Aí nasceu um monte de criancinha com o tamanho do cérebro bem pequenininho. Ele não se o vírus atrapalhava o desenvolvimento do cérebro da criança. E aí nasceu, há 3 ou 4 anos atrás, um monte de criancinha assim. Quase todas as mulheres que estavam grávidas e que tiveram Zika durante a gestação, os bebês nasceram dessa forma. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, se a mãe tiver o vírus da AIDS e não souber, eu tenho o vírus da AIDS, mas não sei que eu tenho, aí engravidei. Aí está lá o bebê se desenvolvendo dentro de mim normalmente. Mas eu não sei que eu tenho, que tinha o vírus da AIDS. Na hora do parto, esse vírus vai ser passado para o bebê. Então, esse bebê ele também vai ter o vírus da AIDS. Agora, de um tempo para cá, se descobriu uma outra forma de fazer o parto da mãe que tem o vírus da AIDS e que sabe que tem, tá? E aí eles tiram o bebê junto com o líquido amniótico, eles não deixam a placenta, né, romper por completo para que o vírus não tenha contato com o bebê. Então, por exemplo, eu sou a mãe, estou grávida, aí eu tenho o vírus do HIV, eu sei que eu tenho esse vírus, então eu vou avisar o meu médico, ó, eu sou soro positiva do HIV, já vou avisar o médico. Aí na hora do parto, o médico vai fazer o parto com esse procedimento. Aí o bebê já não nasce com o vírus do HIV. Mas tem uma série de doenças que podem afetar o desenvolvimento do bebê também. A rubéola, se a mãe estiver grávida, pode afetar o desenvolvimento do bebê. Existem outras doenças que não são tão faladas, tão comuns. Eu citei a Zika porque vocês iam logo lembrar, né? Mas existem várias doenças que podem, sim, afetar o desenvolvimento do bebê e até mesmo algum problema que, por exemplo, a mulher tenha no útero e não saiba, tá? Por isso que quando a gente atinge uma determinada idade, né, fica assim adolescente, a gente começa a ir no ginecologista para ver se está tudo bem. Pelo menos uma vez por ano, a gente vai para ver se está tudo bem, se os órgãos todos estão funcionando adequadamente, se a menstruação está direitinha. Não é o caso de vocês ainda, porque na idade de vocês, esses processos aí, por causa dos hormônios, estão todos descontrolados. Mas vai chegar uma hora em que o corpo de vocês ainda está em desenvolvimento, mas vai chegar uma hora que esse desenvolvimento ele vai estacionar. Aí vocês precisam ir pelo menos uma vez por ano para ver se está tudo correndo bem. Certo? Pessoal, fala. Sim, sim. Outra pergunta interessante de Sabrina. Então, quando a gente tem esse caso de aborto induzido, né, que a gente induz o aborto, ele é muito perigoso. Por quê? Algumas pessoas tentam fazer em casa, tá? Existem algumas receitas que as pessoas inventam e que tomam e que para
abortar. Existem alguns chás que fazem isso, que abortam, são chás abortivos. Existem alguns medicamentos também que fazem a mulher abortar. E aí o que acontece? Se ela entrar nesse processo de aborto, dela começar a abortar o bebê, se esse embrião, né, ou esse feto, não foi eliminado todo de dentro do organismo dela, ela corre o risco de morrer. Por quê? Dá uma infecção generalizada dentro dela, dentro do órgão dela, e ela vem a falecer. Tá? Então é muito perigoso isso. Mesmo quando você faz, né? Algumas pessoas, né, fazem escondido em alguma clínica que faz, alguma coisa assim, é muito perigoso, é um risco que ela está tendo, tá? Não é 100% seguro, não. Ah, porque o médico é bom, ele faz, eu não vou ter risco. Não, vai correr risco de vida sim, tá? Porque se não retirar todo o embrião ou todo o feto que está ali dentro da pessoa, se ficar um pedacinho dele, pode dar uma infecção generalizada e a mãe morrer. Sim. Hum. Sim. Tem. Tem sim. E pode dar também tipo que um choque no bebê e ele vir a falecer. Tem sim. Tá? Só que antigamente, né? Antigamente, muitos bebês morriam. Por quê? Porque o parto era em casa, né? Tinha sempre alguém na vizinhança que sabia fazer o parto, que era chamada de parteira, e aí fazia o parto de todas aquelas crianças da comunidade, era aquela pessoa que ajudava, né? Antigamente era sempre foi assim. Mas o índice de mortalidade desses bebês era imensa. Tanto que, por exemplo, eu tive uma aluna que a avó, acho que teve 14 filhos, fora os que morreram. Antigamente era muito comum isso, né? Porque tinha um filho, 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 aí às vezes as crianças não eram crianças saudáveis, morriam, às vezes criança ainda, aí tinha mais filho, ou então teve esses 14. E pelo caminho aí teve algum que perdeu, né, que morreu antes. Então era muito comum antigamente a gente ver, ouvir, né, esses relatos. Ah, ah. Aí, você vê. Aham. Então, era muito comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê, a gente observa na nossa família mesmo, né? Por exemplo, eu sou filha única. Minha mãe só teve uma filha. Eu só tive uma filha, né? Foi reduzindo muito a quantidade de filhos que se tem, né? Até porque hoje em dia está tudo muito difícil, as coisas estão tudo muito caro. Então a gente pensa 1000 vezes antes de ter um filho, né? Mas antigamente não, as coisas eram mais tranquilas. As pessoas moravam, muitas delas moravam em roça, né, na fazenda, plantava, criava animais. Então a vida era um pouco mais fácil. E aí elas tinham vários filhos. Achava assim, onde tem comida para um, tem comida para 15. E aí, né, era assim que funcionava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente quer colocar um filho na escola particular, a gente quer dar um celular legal. Então, não tem como ter um monte de filho. Se tiver um monte de filho, não dá. Ah.
Antigamente era assim, 14. Quando ela me falou, quando essa aluna me falou que a avó tinha tido 14 filhos, eu falei, meu Deus, imagina como é que é o Natal na sua casa, né? Já pensou? Quantos netos a avó não deve ter? Deve ter uma fila de netos, né? 14. Se filho tinha 14, imagina neto. Que cada filho tenha 2 ou 3. Imagina. O Natal não cabe nem todo mundo na mesa, né? Eu sempre brincava com ela assim. Porque, assim, quando ela me contou, eu fiquei muito assustada com a quantidade. Mas hoje em dia já não é tão comum a gente observar. Isso, exatamente. Hoje em dia tem os métodos anticoncepcionais, a gente vai estudar isso também. Ah. Sim, exatamente. Mas pensavam assim mesmo, sabia? Pensavam assim mesmo. Vou ter um monte de filho para ajudar em casa, mas era mesmo. Hoje em dia que a gente pensa 1000 vezes antes de ter. Isso, pode. Pessoal de casa não quer fazer nenhuma pergunta, não? O pessoal daqui da sala hoje falou pra caramba. Sabrina, só deu Sabrina hoje. Estou perguntando se o pessoal de casa ninguém quer fazer nenhuma pergunta, porque só deu Sabrina hoje. Acho que não. Ó, vou fazer a chamada então para liberar vocês para o recreio, que está quase na hora. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno Dias. Daniel. Giana. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Ribeiro. Presente. Gabriel Soares. Júlia. João Gabriel. Presente. João Pedro. Foi no banheiro, né? José Augusto. Júlia de Lima. Júlia Paixão. Kemily. Pedro Lucas. Rafael. Tia, Pedro Lucas presente. Tá bom. Tô aqui, tia. Tô aqui, Rafael. Ok. Rafaela. Rebeca. Presente. Renan. Sabrina. Stephanie. Coloquei. Stephanie, Tiago. Tia, estão botando no chat. Tiago está no chat? Vitória. Calma aí que eu já vou liberar vocês. Yasmin e Igor. Então, ó, faltou Breno. Diana tá aí. José tá aí também.
Não ouvi José, não. E Igor também faltou. Na semana que vem, a gente vai copiar mais um pedacinho desse texto aí, tá? Só que esse texto não cai no teste. Só cai a parte de gravidez múltipla. Pode sim. Alguém de casa ainda está copiando? Eu já terminei. Então, vocês estão liberados também para o recreio, tá? Tchau, tia. Tchau, Aline. Tchau.